Olá, começa agora mais um Comunica Podcast. Eu sou a Larissa. E eu sou a Vitória. O Comunica Podcast é um projeto idealizado dos cursos de Publicidade e Propaganda da Universidade Uniderp. Ô Vi, fala pra eles um pouco sobre nossos apoiadores. Claro, nossos apoiadores o professor, Cristiano Cupertino, nosso reitor da nossa universidade, a coordenadora do curso, Angélica Sigherini, e a Fundação Manuel de Barros. Então vamos conhecer agora o nosso convidado do nosso podcast. Olá, Carlos. Olá, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Se apresenta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou o Carlos Guilherme, eu sou jornalista e atuo na rádio também. Estou aí na profissão há pouco mais de 6 anos, estou aí na correria, trabalhando bastante. Comunicação não para, né, então Comunicação não para. é todos os dias, o tempo inteiro, em casa, com o celular na mão, vendo as coisas, então é isso. Sou um apaixonado por comunicação, por música, por filmes e por televisão acima de qualquer coisa, e por rádio também. Carlos, como você se encontrou na profissão? Como você escolheu o curso de jornalismo? Olha, tudo começou em 2017, eu tinha por volta de 24, 25 anos mais ou menos, e foi o momento em que eu tive a certeza absoluta do que eu queria fazer, que era comunicação, né. Antes eu não queria fazer rádio naquele momento, eu queria de fato eu queria trabalhar com jornalismo, eu queria ser jornalista e eu sempre tive essa certeza. Mas quando eu falo sempre, eu falo daquela fase, porque antes disso, na casa dos 18, 17, 16, a gente quer ser um monte de coisa, mas no fim a gente não é nada, né. Então eu quis ser policial, quis ser bombeiro, quis ser veterinário, quis ser advogado, quis ser médico, quis ser muita coisa. Mas aí na casa dos 24, 25, eu sempre tive a certeza que eu queria trabalhar com comunicação, que eu queria fazer jornalismo, e foi nesse momento então que eu peguei, deixei o que eu estava fazendo anteriormente e foquei na faculdade de comunicação. Tô na correria até hoje. E você se formou aqui na Uniderp, né? Isso, eu comecei em uma outra instituição, mas eu me formei aqui pela Uniderp, fiz aqui, se eu não me engano, foi 1 ano, apenas 1 ano. Foi 1 ano, mas foi um ano, assim, muito bom. A flexibilidade, os professores também, eu gostei muito de terminar aqui, a E formatura também foi muito boa. E como foi ingressar no mercado de trabalho pra você? Olha, pra mim foi muito tranquilo, pra mim foi muito simples, assim, hoje eu vejo, que o nosso mercado de trabalho, a área da comunicação, Uhum. está muito boa, Verdade. principalmente para quem está procurando estágio, para quem está na correria, querendo ingressar porque não é só, por exemplo, eu sou do jornalismo, mas não é só site, não é só impresso, né, Uhum. tem várias vertentes, tem assessoria de imprensa, tem a questão do social media também, que hoje está cada vez aumentando cada vez mais, então são várias vertentes na área da comunicação. Você só tem que focar em uma. Aquele negócio de você querer ser tudo ao mesmo tempo, mais uma vez, você acaba não sendo nada. Você tem que ser bom em uma coisa, Uhum. né. Você Então hoje, de fato, eu me identifico muito com a profissão e hoje eu vejo como um cenário bastante positivo. E eu falo com propriedade, porque como eu trabalho no jornal e eu lidero uma equipe, eu falo para você, falta profissionais. E não é profissionais: "Ah, me formei ontem, tá aqui com o meu diploma". Não, são Que profissionais tem um com diferencial, que vai exatamente. entregar o que é diferente, porque hoje jornalistas a gente pode ver que hoje até uma pessoa que não é formada pode ser jornalista. Uhum, Só que aquele jornalista mesmo que, a gente pode tirar de Uhum. como eu cresci assistindo grandes jornalistas na TV, e a gente vê uhum. que cada um tinha um perfil, Sim, o seu diferencial ali, que uhum. mostra o porquê ele está no mercado desde agora. Se então você acredita que o que está faltando são jornalistas que têm o seu diferencial, que traz um diferencial para a comunidade, para a informação. Não tenha dúvidas disso. Eu acho que é claro que existem profissionais e Uhum. profissionais. Existem aqueles que saem da faculdade achando que no primeiro momento em que sai da universidade: "Opa, vou conseguir um emprego, já vou conseguir um trabalho". Não, eu acho que a luta para você poder conseguir uma colocação no mercado de trabalho, ela deve de fato começar antes de você terminar a faculdade. O que eu vejo, por exemplo, são pessoas que se dedicam muito na faculdade, vivem a faculdade, acham que o mundo vai ficar naquilo para sempre, mas ele esquece que aquilo só tem 4 anos.
né? E 4 anos passa assim. Hoje você falando pode demorar muito, mas quando você está vivenciando aquela rotina diária, quando você já está na metade da faculdade, quando você vê, você já está entregando seu TCC. Entendeu? Então, o que eu vejo muito são profissionais, são estudantes que não focam, não focam em procurar um estágio. E é o que eu falo para todo mundo que está fazendo jornalismo, para quem está fazendo publicidade, para quem está fazendo letras. Faça estágio. É no estágio que você vai vivenciar na prática aquele dia a dia, aquela coisa de viver a rotina que um profissional de jornalismo, que um profissional de publicidade vai ter de fato. Porque depois que acaba, meu amigo, acabou a faculdade, você vai começar a correr atrás do prejuízo. Mas só que aí pode ser tarde demais. Às vezes a empresa não vai ter aquela paciência para poder te De falta de ensinar. experiência. Exato. Opa, faz tal coisa para mim. Você já tá formado, né? Então, Exato. imagina você procurar um emprego, né, já formado e não tendo nenhuma experiência durante a faculdade. Exatamente. Então, como que isso vai ser, né, pro mercado, né? Então, você vai se candidatar para uma vaga de redator publicitário, redator jornalista, e aí você não tem a Não tem a manha, não tem vivência. a vivência. Como que você sabe o teórico, você sabe como Uhum. conduzir. É o E acho que isso que falta no mercado, tanto do lado de lá como do lado de cá, né? É. O interesse de nós acadêmicos, né, de procurar algo para agregar mais, né, a gente ali na experiência, no mercado, e também quando a gente vai fazer um estágio, porque muitas vezes a gente vai fazer um estágio, a gente tem que chegar lá sabendo. O que você acha sobre isso? Porque a gente discute hoje, nós acadêmicos, que muitos estágios, a gente tem que chegar pelo menos tendo já uma vivência, mas se a gente tá indo pro estágio para ter essa vivência, como é isso? Tipo, olha, eu não tenho nenhuma vivência, mas eu preciso que você saiba um pouco como conduzir. Isso, dentro de sala de aula, o que a gente tem, né, dentro de sala de aula já é o suficiente para a gente ingressar no estágio e a gente ser educado como precisa ser feito? Ou como que seria isso hoje para você? Você que é diretor, então como que seria para nós acadêmicos chegasse assim numa entrevista com você, por exemplo? Olha, acima de qualquer coisa, é interessante a gente falar que quando a pessoa entra na faculdade, ela vai aprender tudo aquilo que é ensinado de forma teórica, como você bem Uhum. colocou. Teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu vou falar de forma particularmente falando, Uhum. né? Eu tenho toda a paciência do mundo para poder pegar aquele estagiário, passar as informações básicas, mas assim, eu respeito completamente. Se ele está no quarto, no quinto, sexto semestre, eu já tenho uma noção que ele sabe fazer um lead muito bem Uhum. feito, eu já tenho uma noção que ele já sabe fazer uma foto jornalística bacana, eu já tenho uma noção que ele sabe o básico do radiojornalismo. Agora, se você pega um estagiário do segundo, do primeiro semestre, você já tem que ter a certeza que ele tá Só com a teoria, Tá só literalmente. solto. do primeiro Precisa. semestre. E ele precisa de mais tempo para ele poder amadurecer, para ele poder colocar tudo aquilo em prática. E aí vai de você, se você quer contratar ou se você não quer. Reconheço de fato que existem empresas que não têm nem paciência, que existem líderes, gestores que não têm paciência para ensinar. Gente, não. Realmente existe, eu não vou falar que não existe, existe muito, mas eu falando como Carlos Guilherme, eu que sou chefe de redação do jornal A Crítica, por exemplo, já tive estagiário que chegou lá no terceiro semestre e que ele já sabia fazer muita coisa que aquele que estava no Do sexto, sexto, sétimo não não sabia sabia. ainda. Peraí, será que isso é um problema da faculdade? Será que isso é um problema do estagiário? Será que é um problema do cenário? Enfim, na minha visão, pelo que eu vi, pelo perfil que eu vi, era uma falta de interesse daquele que estava no sétimo em aprender um pouco mais, colocar na prática aquilo que ele já aprendeu, se comparado com aquele que estava no terceiro e colocou aquilo e um pouco mais na prática no dia a dia. Mostrou que a força de vontade daquele do terceiro, do quarto semestre, era maior em querer aprender do que ao que estar no sétimo, que Uhum. acha que vai agora, que deve se esforçar mais, porque já tá para ingressar no mercado. Uhum. É uma coisa muito legal, sabe por quê? Porque o que eu acompanho em alguns casos são estudantes de acadêmicos que vivem nessa bolha e acham que, como eu falei, que a faculdade não vai acabar, mas a faculdade acaba um dia. E um grande problema é que quando você, por exemplo, entra no mercado de trabalho como estagiário, o problema de alguns é que alguns deles acham que eles são não, eu sou estagiário.
Não, 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 não. Isso não Eu é. sou preciso estagiário. fazer Não, não isso, preciso não preciso fazer. fazer Não, isso. calma. Não, 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 cara, você precisa fazer. Você está assinando, você está fazendo, no meu caso, você está assinando uma matéria jornalística com o seu nome, com o seu sobrenome. A sua carreira profissional começou ali, agora. As pessoas já sabem quem é fulano de tal. É sua As- oportunidade. Exatamente. Então, o que eu vejo muitas vezes é um desdeixo de alguns acadêmicos e fala, não, não, eu tenho direito, eu tenho liberdade poética para poder não fazer porque eu sou estagiário. Não, cara. Você tem liberdade poética para poder errar. Uhum. Pra É o seu poder momento errar. de errar, né? Exatamente. Erra tudo, porque você vai ter um editor-chefe que vai passar o pano Uhum. pra você, que vai te ajudar, porque você, em alguns casos, você errou tentando acertar. Entendeu? Se você errou tentando acertar, pra mim, ó, é o Eu suficiente. sempre falo pra mim, eu falo pra turma, eu e o Rafa, a gente costuma mandar bastante vaga de estágio. Eu até comentei com a professora Angélica que o que eu vejo ali eles estão escolhendo o seu estágio. Eles não estão percebendo a oportunidade de estar iniciando, a oportunidade. Porque a faculdade, a gente está aqui para aprender a teoria. Uhum. É na vivência do mercado que nós iremos aprender. É a nossa faculdade prática. É a Uhum. prática. É onde a gente tem a oportunidade de errar, onde a gente vai ter uma pessoa que vai dar um feedback pra gente, ó, você precisa melhorar aqui, precisa melhorar aqui. Do que você chegar no mercado de trabalho já formado com seu diploma e você errar e ter uma matéria barrada. Uhum. Porque o editor ali ele não vai fazer o seu trabalho. Uhum. Ele não vai fazer o seu trabalho. Você escreveu tudo errado, você fez a matéria toda errada e ele vai ter que arrumar pra você. Não, o seu trabalho é ter que editar pra mim. Não. Exatamente. Meu É. trabalho é só fazer uns cortes, finalizar umas É. coisas aqui e entregar mas você tem que entregar pra mim o seu trabalho pronto. Erros acontecem. Eu erro, claro que não é na mesma intensidade de quando eu era estagiário, porque o que faz eu não errar tanto é a experiência, Uhum. é o tempo que eu já tô na correria, fazendo o que eu faço todos os dias, mas eu ainda erro de vez em quando. Mas acontece é que uma coisa é você errar coisas básicas, agora tem coisas que não eu não admito que errem assim, até mesmo estagiário, porque quando o estagiário faz pela primeira vez uma matéria, aí eu vejo, opa, tá errado isso aqui, faz dessa maneira, tal, tal. Aí a pessoa vai lá e ajusta. Aí na próxima vez, opa, você acertou aquilo que eu te passei, mas você errou outra. Ajusta isso aqui. Aí da próxima vez, erra as duas coisas que eu já passei. Aí na próxima, erra de novo. Opa, peraí. Calma aí. Entendeu? Aí já é palhaçada, entendeu? Então eu preciso que você absorva aquilo que eu estou te passando, entendeu? E a gente nota também. A gente nota. A gente nota o interesse. A gente vê quem quer aprender. A gente vê quem tem vontade de aprender. Quem tem o amor pela profissão que Pela escolheu, profissão. né? Exato. E é isso que eu acho que é uma das principais coisas que faltam na profissão de jornalismo ou em qualquer outra profissão. Mas eu falo de jornalismo porque eu tô na área. Uhum. Eu tenho conhecimento de causa para poder falar sobre o assunto. Falta, de fato, essa... não quero ser piegas ou clichê, mas falta um amor mesmo, sabe? Eu visto a camisa do ofício que eu profissão que exerço, escolheu, né? entendeu? Eu vejo, por exemplo, alguns acadêmicos que eu via na minha sala, quando eu estudava ainda, e via de vez em quando com alguns estagiários que passaram por lá, fala pra trocar de área, hein? Jornalismo não dá dinheiro. Jornalismo Nossa. não fala pra cair fora enquanto é tempo. Eu vou O cair jornal fora. tá acabando. Meu amigo, tchau. Vai embora. Se você não quer, Tem vai quem embora. Entendeu? Eu acho que é de um espírito vira-latez tão gigante, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa quer colocar num quadro que a profissão é tudo isso. A profissão é ruim, é péssima e tudo mais, mas ela tá lá, ela tá estudando 4 anos para aquilo, e ela tá fazendo tudo aquilo, mas ela tá colocando o defeito no curso que ela escolheu, quando na realidade o problema em alguns casos é ela. Já parou para pensar se você tem vocação para fazer aquilo que você tá fazendo? Porque jornalismo, qualquer outra profissão precisa de vocação. Uhum. Um cirurgião médico, ele precisa ter vocação para poder ver sangue, para poder abrir um peito, para não embrulhar o estômago, entendeu? Uma professora precisa ter vocação para poder lidar com adolescentes, com crianças e tudo mais. E assim como qualquer outra profissão, o jornalismo precisa de ter vocação. Entendeu? Então, acho que acima de qualquer coisa, saiba o que você está fazendo. Quando eu falei no começo, eu tinha certeza absoluta do que eu estava fazendo. E graças a Deus eu não me arrependo nenhum dia da minha vida de ter escolhido essa profissão que eu
de verdade, eu amo fazer o que eu E não é à faço. toa que você só cresce dentro da sua área, É, né? Que amém. você tá conseguindo, você almeja algo e você luta pra conseguir isso porque você tem amor pelo que você faz. Sim, Então, sim. uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você é: você teve uma pessoa que você se espelhou? Você falou assim: eu quero, que eu acho que Ser todo Uhum. mundo, esse eu quero ser esse jornalista, ser jornalista, essa. eu quero ser esse radialista, eu quero até ser melhor que ele, eu almejo ser tão Tão foda bom quanto. quanto Uhum. ele, né? Entendo. Vou te falar bem a verdade. Hoje eu tô na rádio, né? Hoje eu tô na rádio. Assim, eu nunca pensei em fazer rádio. Eu nunca pensei em fazer rádio. Essa inspiração de pessoas, de personalidades na área da comunicação que eu tenho, são de pessoas que eu via na TV, principalmente, porque eu sempre consumi muita televisão. Muita A televisão. gente é da época que não tinha internet, É, é tão exatamente. celular tão próximo da Exatamente, gente. entendeu? Então eu via muita televisão e uma das minhas principais referências, profissionais, assim, que eu acompanhei, principalmente ao longo do curso de comunicação, é o Paulo Matias. Ele era um radialista da Jovem Pan, agora ele tá no SBT apresentando um programa diário. Eu acho que a forma como ele aborda o jornalismo político, para mim, sempre foi uma grande inspiração. Tem o Rodolfo Schneider também, da Rádio Nossa. Band, da Band News. Ele apresentou ocasionalmente o Jornal da Band também, todos os dias. Ocasionalmente, ele é uma grande inspiração também, os comentários, a forma como ele conduz. Então, eu acho que eles, assim, são inspirações profissionais. Mas essas inspirações eu tive já na área, já cursando, já fazendo curso ou dentro da área. Porque antes eu não tive assim, opa, quero ser que nem ele. Eu acho que Acho que é só era amor pela profissão mesmo, né? exato, falando de jornalismo, eu acho que talvez William Bonner é a primeira É a referência que a primeira. gente tem quando a gente fala, opa, quero fazer jornalismo. Pra mim foi a Fátima Bernardes, porque, cara, era a primeira mulher que basicamente Sim, estava ali do lado dele como uma das âncoras, né? sim, sim. Então, essas pessoas, eu acho que quando você fala de jornalismo e quando você lembra lá de trás, eu acho que elas são as primeiras Essas referências que primeiras você tem, referências que a gente Com tem. né? certeza. Então, Pra eu acho que mim, elas foram as primeiras, mas aqui no nosso estado tem grandes pessoas boas, pessoas profissionais muito bons também, que eu admiro bastante. Eu fui uma criança que acompanhava o Picarelli todos os dias com a minha família. Não sei se vocês vão conhecer o Picarelli. tenho O vaga Maurício. lembrança do nome, assim, Pois mas é, a fisionomia eu não. pois é, acho que Você tem alguma, assim? ela não vai ter, Não eu vou acho. ter. Ó, eu sou dos anos 90, então assim, Sou dos anos 2000, pois gente. é, Ai. pois é. Eu cresci os anos 2000, hora do almoço era tradicional assistir o Picarelli na TV, entendeu? O Povo na TV ele apresentava o Povo na TV antes do Tata Marques hoje, né? Então ele sempre chamou muita atenção pela forma como ele conduzia. Então acho que foi um grande profissional também aqui no nosso estado. Bom, falando de radiojornalismo pra cá, aqui em Campo Grande, né, com tantas mídias, com tanto radiojornalismo aqui em Campo Grande, como tá o mercado aqui em Campo Grande hoje? Olha, eu acho que o mercado, aqui na nossa cidade tá bom, tá bom, eu não vou falar que tá ruim não. Eu acho realmente que tá num cenário muito positivo, tá num momento legal também. Eu acho que, o número a quantidade de informação que tá surgindo, tá necessitando, e o rádio tem se mostrado cada vez mais eficaz no momento em de levar informação, entendeu? Eu me lembro que eu estava aqui na faculdade, no último semestre, e eu estava com a professora Bia, não sei se vocês conhecem a professora Bia, Acho que passou um não, tempo acho que aqui. não, tá. E ela estava falando um pouquinho sobre rádio, e teve um colega que levantou a mão e falou: "Ó, professora, eu acho que ninguém escuta rádio hoje". Nossa, a gente Eu tem isso acho no A é, gente tá tendo, tipo, muita gente fala, ai, a rádio vai pois acabar. é. Nos dias atuais, né? O pessoal fala muito, a rádio vai acabar. Quem que escuta a Quem que rádio ainda nessa escuta geração? a rádio? E aí tem rádios que chega e fala, cara, eu Nem rádio tenho. existe mais. Tipo assim, tem gente que fala, cara, tem tantos ouvintes ouvindo a gente. E aí? Mas Exato. hoje o desafio também é muito de geração para geração, né? Tem geração que não abandona a rádio. Eu tenho minha avó, ela escuta a rádio todos os dias. Uhum. Dá parabéns pra gente, né? Liga na rádio pra dar parabéns pra gente, pros netos. E só que igual quando eu vim pra Campo Grande, que eu sou do interior de São Paulo, eu não tinha esse costume de escutar rádio.
Lá no interior de São Paulo, pelo menos ali ao meu redor, a gente escuta muito pouco. A gente escuta Jovem Pan e outras ali da região. Aqui em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, eu vi que é Escutam bastante bastante. presente, tem Muito, bastante muito. rádio. O pessoal tem o costume mesmo de escutar rádio. Né, cultural. É cultural. Então, tipo assim, vem de cultura para outra, mas hoje você vê esse desafio da abordagem tanto para a geração Z como para outras gerações? Eu acredito que, assim como a televisão, ela também teve que se Uhum. remodelar e teve que entrar na era do celular, do smartphone, o rádio também tá dessa forma. Se Você reinventando. vê cada vez mais as emissoras de rádio apostando também nisso daqui, ó, câmeras, sabe, a parte visual também, porque as pessoas também, além de ouvir, elas querem assistir, Elas querem ver. entendeu? Agora, falar, por exemplo, que a rádio vai acabar, que a rádio é para um público X, eu acho de uma tremenda ignorância. Eu acho que a gente precisa estourar um pouco a nossa bolha, sair dessa questão de achar que só porque nós não escutamos ou só porque nós não gostamos de determinada coisa, ninguém também vai gostar. Eu faço um programa diário todos os dias, de segunda a sexta, sem mentira nenhuma. Nosso programa ele é para o interior do estado, sabe? E vocês não têm noção de onde uma emissora, de onde uma rádio pode chegar. E eu falo com propriedade, a rádio é o meio de comunicação mais democrático que tem, sabe? Tem gente que não tem televisão, tem gente que o sinal de televisão é péssimo, tem gente que o sinal de internet é péssima, sabe? Rádio é excelente. É o principal meio de comunicação. Então, eu gosto muito de saber, por exemplo, que eu estou no programa, fazendo rádio ao vivo todos os dias, e de repente, uma coisa que eu já sei, que foi veiculada ontem no JN, no Jornal da Band, foi noticiado no nosso site acritica.net, qualquer outro site, a gente que já noticiou ontem, aquela pessoa não está sabendo ainda. Não sei se é porque ela não quer ou porque ela não tem internet onde ela mora. Entendeu? Então é muito legal você saber que você está fazendo essa prestação de serviço, Uhum. sabe? Então eu acho que hoje o nosso cenário, voltando nessa questão, o nosso cenário do radiojornalismo está cada vez mais presente. As pessoas querem se informar por meio do rádio. É uma forma instantânea. Você fala uma coisa, de repente você já tem um feedback daquilo. É muito instantâneo, entendeu? O que muitas vezes falta, de fato, é que eu volto naquela mesma questão. Em alguns momentos faltam profissionais. Eu não estou falando um profissional formado, um profissional que. Não, eu falo um profissional que tenha vontade de fazer aquilo, sabe? De se aperfeiçoar, de se qualificar, de fazer aquilo com amor, sabe? Com tesão, com paixão, porque as pessoas do outro lado vão perceber também, entendeu? Então isso é muito importante. O que falta em alguns casos é isso. Mas eu não acho que o cenário esteja negativo. Pelo contrário, você vê aqui na nossa cidade o Grupo Globo, recentemente não, faz um tempo, a CBN é do Grupo Globo, tá aqui na nossa cidade, enfim, é um mercado bastante legal. E você vê que todas as emissoras apostam no radiojornalismo. Todas as emissoras. Tem algumas ainda que você vê que não aposta tanto, mas enfim, é uma política dela. Mas você vê que você acorda 7h30, 8 horas da manhã, você vê que a rádio tá com algum apresentador passando a notícia, que é o horário do pico. O horário do pico, o Uhum. horário nobre do rádio é de manhã. É o momento onde aquela pessoa tá no carro, Acordando. liga, tá Tá ali dirigindo e dirigindo, ouvindo. ouvindo. Então eu acho que cada vez mais o rádio está presente e dificilmente ele vai acabar. Assim como falaram lá atrás que quando a TV surgiu que o rádio ia acabar, né? Estão falando agora que o rádio pode acabar por conta da era digital e tudo, mas eu falo pra você, eu acho que o rádio vai enterrar essas outras mídias e o rádio vai continuar ali intacto, Que ele porque é a mídia que tá que tá há mais muito tempo e que antiga todo mundo no tem na acesso. informação, né, na comunicação. É um acesso Exato, gratuito, é um acesso acesso gratuito, rápido, é um fácil, acesso. rápido. Então, eu acho que talvez um desafio que algumas empresas de comunicação de rádio acabam tendo hoje, nesse momento, provavelmente, é a questão comercial. Porque como é você competir com a era digital? Como é você competir, por exemplo, com um merchandising, uma publicidade que você vai pagar na internet e que em questão de segundos vai alcançar um número maior e que o rádio, por ser só
por você só escutar, você pode não garantir aquilo para aquele cliente, entendeu? Mas na realidade não, pelo contrário, eu acho que as empresas estão se desdobrando, e tanto a de televisão quanto de rádio estão se desdobrando para poder mostrar que elas também estão aptas para poder chegar em um público A, B, C, D e por aí vai. Falando dessa competição, como lidar com esse imediatismo da notícia? Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque nessa gana de você ter informação em tempo real, você pode se enganar, você pode compartilhar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que vai prejudicar alguma outra pessoa, alguma autoridade, alguma pessoa, alguma instituição, entendeu? Eu acho que as pessoas estão necessitando cada vez mais de notícias, de informações, Uhum. mas ao mesmo tempo é necessário ter essa cautela com o que você está falando no ar, com o que você está falando, com o que você está publicando também, porque a mesma proporção que você passa uma nota que você não apurou da maneira correta, o alcance que ela vai ter é muito Muito maior rápido. Uhum. se comparado com aquela nota que você vai passar se desculpando que você cometeu que você cometeu um erro, que aquela informação anterior não era verdadeira, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado, porque se você, por exemplo, comenta que uma pessoa, uma autoridade agrediu a mulher, aí de repente você recebe a informação porque você viu no WhatsApp todo mundo compartilhando, esse Famosa momento fake news, Uhum. né? esse momento onde as pessoas estão fazendo inteligência artificial, aí de repente você noticia aquilo porque você viu as fotos, você deu um zoom, você viu que era um determinado político, você noticia aquilo no ar, aí de repente as autoridades vêm a público, falam que aquilo é uma informação falsa, que é uma fake news, comprovam que aquilo não é verdadeiro, que é inteligência artificial, mas aquela informação para você falar que aquilo que você acabou de passar é errado, não vai ter o mesmo alcance que aquela que você acabou de falar que ele agrediu a mulher, entendeu? Então é preciso ter muito cuidado. É necessário fazer a checagem 1, 2, 3 vezes, se possível. Minuciosa. Eu já deixei de passar uma informação séria, Você vamos não dizer, teve certeza. uma notícia grave. Por exemplo, o programa acabou 8h30. Eu acabei de receber a informação 8h25. Aí, de repente, eu falo, será que eu falo? Será que eu não falo? Eu encerro o programa, mas eu não falo. Porque é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave você passar uma informação de que, que aquilo acabou de acontecer e na realidade não aconteceu. E infelizmente acontece ainda de meios de comunicação, portais de notícias, passarem informações equivocadas, entendeu? Então, por ter aquela gana de dar o furo, de ser o primeiro a noticiar. Então isso é muito perigoso, é muito perigoso. Eu sou muito cauteloso com isso. Já deixei de dar muita informação, não muita, mas algumas informações impactantes, assim, por não ter a certeza de que aquilo realmente Então era você verdade. prefere perder a Prefiro oportunidade de dar sem aquela dúvidas, notícia, porque você não tem a certeza sem dúvidas, e isso pode prejudicar a sua carreira sem dúvidas, profissional. sem dúvidas, a credibilidade pode ir no limbo. Você cometeu um erro uma vez ou outra, eu acho que é perdoável, mas eu acho que um erro assim inadmissível. Eu acho que é sem sombra de dúvidas você matar alguém, falar que fulano morreu, fulano pessoa não morreu, entendeu? Cometer algum equívoco informando sobre alguma situação de violência e a pessoa não cometeu nada disso. Então eu deixo passar. Eu prefiro ter a Carlos, certeza. Quais são os principais desafios que você encontra hoje no radiojornalismo? Ó, acho que os desafios. Você enfrenta Olha, atualmente? olha, os desafios, eu não falo nem no rádio jornalismo, sabe? Eu A falo realmente profissão. como empresa mesmo, sabe? Como acho que uma empresa, talvez, de radiodifusão, hoje está enfrentando alguns desafios que talvez seja essa parte comercial. Porque como que ela vai bater com a era digital? Como que ela vai provar? Como que ela pode mostrar para aquele empresário que tem uma empresa que quer anunciar que é muito mais rentável ele anunciar na rádio do que anunciar por 15 segundos no YouTube, vamos dizer assim, ou no TikTok, que tá todo mundo acessando. Então, eu acho que talvez
os maiores desafios hoje, falando na rádio como um todo e até mesmo na TV, porque você vê hoje que a receita das principais emissoras do país estão caindo cada vez mais. Tá? E tudo isso por conta dessa era digital. As pessoas acessando o YouTube, vê tudo pelo Twitter e tudo mais, entendeu? Facilidade ali na Então, mão do celular, né? aí as empresas acabam optando em divulgar nesses outros meios de comunicação, nessas outras mídias, porque acham que o retorno vai ser muito maior do que anunciar nessas mídias tradicionais, que é rádio e TV, entendeu? Então eu acho que os desafios do radiojornalismo, eu acho que seria, talvez, falaria que, assim, sinceramente, acho que é de você ter essa... É um quadro bom, talvez. Um quadro bom de pessoas. É isso. Eu acho que do radiojornalismo é isso. Você tem um quadro, porque você não faz nada sozinho. Você precisa de uma equipe. Você precisa de pessoas boas em seu entorno. E está cada vez mais difícil isso. Sabe, eu acho que pra mim o maior desafio hoje é você encontrar uma equipe 100%. Nem 100%. 80%, 70%. Está difícil. E porque você não faz nada sozinho. Eu não faço Giro Estadual de Notícias sozinho. Tem uma produção, entendeu? Então, e em alguns casos você vê que falta pessoas para poder contribuir, para poder fazer isso. Não tô falando no meu caso, pelo amor de Deus. Tem pessoas muito boas lá. Equipe boa. Tem uma equipe boa, graças a Deus. Mas de outros colegas, eu noto que realmente os principais desafios são esses, assim. Não saber com quem contar em alguns casos, entendeu? E em alguns casos, o profissional que está ali sentado no microfone tem que fazer aquilo porque não tem um outro colega bom que possa fazer a outra coisa. Então, Dá aquele apoio, né? Então acho que a falta de mão de obra, talvez. A falta de mão de obra, de não ter pessoas boas qualificadas, é um grande desafio do radiojornalismo. Que foi o que você Mencionou mencionou anteriormente. anteriormente, né? Agora, como do rádio como um todo, eu acho que talvez essa questão comercial, que cada vez mais essas mídias tradicionais, TV, rádio, elas estão, assim, trabalhando muito para poder trazer. Porque uma rádio, uma TV, elas não vivem só de audiência, não vivem só de ibope. Eles precisam disso aqui, ó, isso aqui, luz, microfone, tudo tem que ser pago, entendeu? E o pagamento vem dos E o pagamento vem das empresas, dos anunciantes. Então eu acho que cada vez mais essas empresas, elas precisam se desdobrar para poder provar para esses empresários, para esses anunciantes, que as mídias, rádio e TV, continuam aí atendendo um público bacana. Sendo a principal, né? Sendo o principal meio de comunicação, de informação e do marketing, né? É verdade. Você comentou que faz propaganda pro interior. Como que funciona isso? O programa? É muito legal, é muito legal. Eu falo pra você que eu me lembro quando eu comecei, eu tinha talvez a mesma visão que o coleguinha meu falou. Quem que escuta rádio? Né? Aquela visão pequena, né? E quando eu recebi essa missão para poder fazer a ancoragem do programa, eu não sabia que eu poderia alcançar um público tão grande como eu tenho hoje. Então, é muito legal. São pessoas que, por exemplo, a minha audiência vai de pessoas que estão ali na empresa, trabalhando na frente do computador, ouvindo, até aquela que está no supermercado com fone de ouvido operando caixa, até aquele trabalhador rural que está lá colocando, plantando soja, está com rádio, entendeu? Então eu tenho uma audiência muito diversificada. Mas é muito mais emocionante quando você sabe, por exemplo, que tem pessoas dos assentamentos te ouvindo. Isso é muito legal, porque as pessoas do assentamento, em alguns casos, elas não têm esse acesso que nós temos aqui da cidade. TV, internet, celular, antena ok. Às vezes a pessoa do assentamento, ela só tem o rádio. E é por meio do rádio que ela fica sabendo que o Trump foi eleito, vamos dizer assim. Ainda mais também entendeu? Aquele trabalhador, né, que tá lá no campo, trabalhando, não tem como estar assistindo uma TV, mexendo no celular. Total. E o que é mais legal ainda é porque aqueles que você sabe que tá na cidade, você tá fazendo um programa, de repente você recebe no WhatsApp do programa: Carlos, fala pra mim como vai ficar o tempo amanhã. Ela tá com o celular na mão. Ela poderia pesquisar como vai ficar o tempo em Maracaju, mas ela prefere ouvir você falar porque ela vai sentir mais confiança. Ela sente confiança naquilo que você está falando, entendeu? Então isso é muito legal. Você vê que você tem essa credibilidade, que as pessoas confiam, acreditam naquilo que você está falando. E isso, de fato, não tem preço. Eu acho que fazer programa pro interior é muito legal.
capital é muito bom também, mas pro interior tem aquele gostinho especial. Dia desses, por exemplo, uma experiência, eu estive lá em Nioaque, nosso programa chega lá em Nioaque, nós temos uma emissora de rádio lá, a Serrana, e eu fui recebido muito bem na rádio e pelos moradores também. Teve morador que levou pão doce pra mim lá na rádio, porque eu estava fazendo um programa de lá. São pessoas acolhedoras, entendeu? Então é muito legal, é muito legal. Você Cara, achou desafio? Desculpa. não, pode falar. Você achou, tipo assim, você como âncora, tudo, teve alguns desafios que você, tipo, quando você começou assim, você sentiu dificuldade em alguma coisa? Que você falou, caramba, eu não imaginava que era assim, mas é assim? Ou você já tinha uma certeza? Ó, quando eu comecei, porque quando eu comecei no rádio, eu comecei na produção. Eu comecei lendo o WhatsApp, eu comecei arrumando os microfones, quando o entrevistado chegava, o microfone do apresentador, que não era eu, era meu amigo João Flores Júnior, que me ensinou muito sobre rádio. E eu comecei assim, observando tudo, ouvindo tudo, vendo as técnicas que ele usava para poder operar a mesa e ao mesmo tempo falar, sem desfocar do entrevistado que ele tá batendo um Uhum. papo. Então eu comecei assim, olhando, observando e ouvindo muito. Agora, se você me perguntar para mim os desafios que eu tive quando eu comecei a fazer o programa, eu acho que como qualquer outra profissão que você começa a fazer, né, quando você é novo, né, sentia nervosismo, ficava tenso, mas eu acho que como eu já estava observando como fazia, não foi uma coisa que cheguei lá, vai fazer o programa hoje, entendeu? Aí eu teria todos os desafios para encontrar um tom de voz legal, para poder operar a mesa e falar no microfone ao Ao mesmo mesmo tempo, tempo. entendeu? Tudo isso, eu teria vários desafios, mas como eu comecei Você como foi estagiário na Você produção, passinho observou. por exato, passinho. exato, então para mim foi tranquilo. Não foi tão tranquilo assim, mas também não foi tão difícil, entendeu? Eu ficava esperando, de fato. No momento que eu tive a certeza que que eu gostava de fazer o rádio, foi o momento que eu falei, não, é isso que eu quero fazer pra minha vida, quero continuar fazendo e só vou esperar uma oportunidade chegar, porque a minha hora vai chegar. E chegou. E eu me lembro que na primeira vez, foi no meio da pandemia. No meio da Nossa, pandemia, de máscara, e eu me lembro que aconteceu uma situação muito engraçada, que nós íamos entrevistar o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. Foi assim um mês mais ou menos que ele saiu da pasta do Ministério da Saúde da gestão Bolsonaro. E não sei se vocês se lembram, mas foi uma comoção sim, muito nossa. grande. Ele era o cara do momento, o cara que foi, enfim, né, que ia fazer tal coisa, o Bolsonaro não deixou trabalhar, todas aquelas coisas lá. E ele voltou para Campo Grande, né? E ele foi entrevistado, né? Nós convidamos ele para ser entrevistado e ele topou, né? Mas eu não ia entrevistar ele. Quem ia entrevistar era um antigo apresentador. Mas surgiu uma situação lá que ele não quis entrevistar o Mandetta, né? E quem que estava lá? Eu, Você. entendeu? Só a oportunidade. Exatamente. Agarre. Então quando eu fiquei sabendo que ia ser eu fiquei muito nervoso, fiquei muito feliz, mas acima da felicidade eu estava muito nervoso, porque eu ia entrevistar um cara do momento, eu sabia que muitas pessoas iam assistir e ouvir aquilo E que tinha depois. muito a dizer, né? Exatamente. Aí dia desses eu estava assistindo, porque é por vídeo também, né? Eu estava assistindo a entrevista e eu vi a minha voz, estava baixa, eu estava meio gaguejando, eu não estava impondo, as perguntas que eu fiz não estavam tão bem formuladas, mas naquele momento, naquela hora, era o meu melhor. Ela- Eu, É o que eu, você eu, pôde entregar, né? Exato, eu me conheço, eu vi lá o jeito que eu estava falando, e eu vi que falei, putz, ali era o momento que eu falei, é agora ou nunca, entendeu? Tenho vergonha de ver entrevista, mas é um momento que você fala, putz, eu evolui bastante e foi muito legal. Então, não tive dificuldades, eu acho que dificuldades eu não tive porque eu já estava acompanhando como se fazia um programa ao vivo. Eu acho que talvez as dificuldades que eu tive foi realmente essa questão do nervosismo, de segurar um pouco mais. O nervosismo continua até hoje, não vou mentir, mas não é o mesmo como do foi a primeiro primeira. dia. Então, acho que a dificuldade foi realmente o nervosismo. Foi porque com o nosso programa também eu entrevisto todos os dias alguma pessoa, algum político, algum médico, alguma pessoa que vai falar sobre um tema do momento. Tive algumas dificuldades para poder fazer as entrevistas, mas aí você se aprimorando cada dia mais, estudando, lendo muito bem sobre o seu entrevistado para você não pagar mico.
Tudo isso eu acho que a gente vai estudando para poder. Então, se eu te falar dos desafios do começo, foi isso. Foi realmente acalmar o nervosismo e aperfeiçoar cada vez mais as entrevistas, né? Estudar um pouquinho mais sobre os entrevistados. Você faz questão de frisar que não é um locutor, Né? mas sim um jornalista que trabalha na rádio. Isso. Na sua visão, qual é a principal diferença entre os dois? O locutor, ele trabalha com a voz dele. Entendeu? Ele faz pode fazer um programa de rádio muito bem, apresentar música, pode fazer algum cerimonial, rodeio, supermercado. Isso é um locutor, né? Ele trabalha, ele depende da voz dele para trabalhar. Eu não considero um locutor, porque claro que você não vai fazer um programa de rádio, você não vai também aparecer com aquela voz feia. As pessoas não querem ouvir isso. Você tem que tentar deixar a sua voz mais aperfeiçoada possível para que seja agradável para quem está ouvindo do outro lado, porque é só isso que ela tem. Ela não está vendo você, ela está só te ouvindo. Então é necessário que você tenha uma voz agradável, um timbre de voz agradável, entendeu? Então eu acho que a questão do locutor é essa, ele tem um cuidado muito maior com a voz dele. É diferente o que de prende mim. a pessoa, né? É a voz. Exato, entendeu? Então, são profissionais, assim, sensacionais, mas eu acho que é isso. Sou jornalista que tá fazendo rádio, entendeu? Você leva a informação, você Leva prende a pessoa ali informação, pela informação. Eles prendem, então, a pessoa pela rádio, pela voz, no Pela caso. voz, pela animação, pela forma como ele conduz, porque também o locutor ele não é só falar, ele também tem que ter todo um jeito, ele tem que ter aquele carisma que é muito legal, aquela forma de fazer interação com o público, entendeu? Agora, é a mesma coisa que você fala, olha, locutor, que só fez locução até hoje, lê pra mim essa notícia aqui jornalística. Ele não vai ter entonação de voz para poder ler uma notícia de jornalismo. Ele não vai ter. Ele vai. O que ele sabe é a locução. Bom dia pra você. Olha, uma pessoa acabou de morrer aqui. Então ele não vai ser, claro que ele não vai ter essa, mas ele precisa saber controlar, ele precisa saber entender de fato que como vai falar aquela informação. Você vai entregar aquela informação para aquela pessoa. Exatamente. Então eu não me considero um locutor, eu considero um jornalista que faz rádio. O locutor, ele é um excelente profissional que pode se aperfeiçoar como qualquer outra profissão para poder fazer radiojornalismo também. Tudo certo, mas eu acho que o foco dele é outro, assim, melhorar cada vez mais a voz para poder fazer outros eventos e etc. Bom, quando você fala, né, de jornalismo, de toda a sua experiência, você fala com os olhos assim, a gente vê que, né, brilha os olhos, você tem vocação para essa área, é amor pela essa área. Sim. Você se vê fazendo isso, assim, pro resto da vida? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas, eu amo o que eu faço. Como eu falei, eu sou formado em jornalismo, mas eu amo fazer rádio. E o rádio foi uma consequência. Eu não fiz jornalismo para poder fazer rádio. Rádio aconteceu. E aí que tá. E aí é que tá a graça do negócio, talvez. Eu não vou negar, eu queria fazer TV no começo. Eu fiz jornalismo e tudo mais, e chegou um período, eu quero fazer TV, quero fazer TV, quero fazer TV. Mas tive a oportunidade de fazer estágio em uma emissora de TV, mas aquilo não atendeu as minhas expectativas. Falei, então vou voltar pro que eu tenho que fazer, que é escrever um bom texto, fazer um bom lead, fazer uma checagem boa, fazer matérias de qualidade, reportagens legais por meio de texto. Mas aí o rádio aconteceu. Então hoje eu me encontrei na área e eu amo fazer isso. Seguindo a pergunta da Vi, como é que você se enxerga como radiojornalista daqui a uns 40 anos? 40 anos, 15, 30 anos. Eu quero continuar nessa mesma pegada, com essa responsabilidade de fazer radiojornalismo, porque você precisa ter uma responsabilidade para você poder ler as notícias, para você passar aquelas informações, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que me aperfeiçoar cada vez mais. A gente nunca sabe de tudo. Nunca, 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 nunca. Eu acho que o momento é realmente você querer buscar, igual o ET Bilu, buscar conhecimento. Você tem que sempre querer buscar conhecimento, aprender cada vez mais, para daqui 30, 40 anos você esteja realmente cada vez melhor. Assim como você melhorou lá no começo, você esteja bem melhor se comparado com os últimos anos. E qual o conselho? A Vi também faz jornalismo, né? Uhum. De você, um jornalista já formado, qual o conselho que você dá para ela
no momento que ela vai se formar e ingressar nessa carreira. Não só para ela, Não né? só Para pra mim, pra todos todos os os nossos acadêmicos. ouvintes, pra Sim. todos os acadêmicos. É o que a gente acabou de falar. A gente começou falando sobre a importância de você querer mostrar que você quer aprender. É uma coisa que eu falo para todo mundo, para todos os meus estagiários, para quem trabalha comigo, tenha duas coisas: humildade e ética. E quando eu falo de ética, eu não falo só de ética que você aprende na faculdade. Eu falo de ética que você traz da sua casa, que a sua mãe e seu pai te ensinou, e que isso você não aprende na faculdade. Entendeu? Tenha humildade e ética. Humildade para poder ouvir as críticas, para poder aprender, para poder falar também. Então, eu acho que é muito importante você ter humildade e ética acima de qualquer coisa. E ter muita, mas muita, muita, muita vontade de aprender, de querer buscar mais conhecimentos, entendeu? É essencial. Faça estágio, aperfeiçoe, aprenda bastante e dê o seu melhor em qualquer área em qualquer segmento do jornalismo que você vai fazer, sabe? Dê o seu melhor mesmo, porque, como eu falei, a gente vê algumas pessoas que carregam essa pouca responsabilidade porque são estagiários. Não, eu não vou fazer isso porque eu sou estagiário. Não. Você já pode ser um profissional a partir do momento que você está assinando uma matéria, que você liga um microfone e você começa a falar. As pessoas lá do outro lado não querem nem saber se você é estagiário. Você tá lá falando com o povo, entendeu? Você tem que ter essa responsabilidade. As pessoas não sabem disso, então você precisa ter essa responsabilidade de que você é um profissional. Então, se eu puder dar um conselho para todo mundo que nos assiste e nos escuta também, é isso. Tenha responsabilidade, tenha humildade e tenha muita ética. Você vai precisar dessas 3 coisas para você poder seguir na sua carreira de jornalista, de publicitário e de qualquer outra área também que é muito importante. E uma coisa que você falou, acho que o podcast todo, amor. Sem dúvidas, sem dúvidas. Você tem que gostar muito do que você está fazendo, porque senão você vai ser aí um profissional frustrado, que vai descarregar a sua frustração em cima da profissão, falando que sua profissão não é aquilo, quando na realidade provavelmente é você que não tinha vocação para parada e está querendo aí desanimar outras pessoas que estão querendo seguir a carreira. Não escutem essas pessoas. Se você quer realizar esse seu sonho, se você quer ser um médico, se você quer ser um advogado, se você quer ser um jornalista, siga seu instinto, que eu tenho certeza que você vai ser aí um excelente profissional. Perfeito, Carlos. Carlos, eu quero agradecer você ter vindo, obrigado. aceitado o nosso convite. Imagina. Nós gostamos muito do A gente gostou bate-papo. muito do nosso bate-papo. Legal, que bom. Eu acho que para nós que estamos ingressando, para nós acadêmicos e futuros ingressantes no mercado, é fundamental a gente escutar todas as áreas, né, do jornalismo. Então, sua presença aqui hoje foi muito importante. A gente agradece. Imagina, Pode ter meninas. certeza que nós e nossos ouvintes, eles aprenderam muito com você. Imagina, meninas. Muito obrigada. Você Eu quer agradeço. deixar suas redes sociais, as redes sociais da empresa na qual você trabalha? Sim, eu trabalho no jornal A Crítica, eu trabalho no Grupo Feitosa de Comunicação, que começou, como as pessoas sabem, pelo jornal A Crítica, e lá no jornal A Crítica a gente posta diariamente as notícias, as informações, nós mostramos também um pouco do nosso trabalho também na rádio, é A Crítica DCG, e o meu Instagram é Carlos Gui PF, Carlos Guilherme PF. Perfeito. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, encerra mais um episódio de Comunica Podcast. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e até breve. Até breve, gente.